Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel falando, Grenal às 4 linhas. Semana de Grenal, né? Inter e Grêmio se enfrentam no próximo domingo às 18 horas no estádio Beira-Rio. Um Grenal que tem um grande aguardo, uma grande expectativa pelo time do Inter, pelo time do Grêmio também. O Inter com um time mais pronto, desempenhando um bom futebol, com reforços que agregaram muito o time do Eduardo Cudê. E o Grêmio também agora com os reforços que também agregaram o time do Renato Portaluppi. Mas, nessa semana de Grenal, e a gente falando um pouquinho sobre Grenal então, o Grenal da minha vida é o Gauchão, a final do Gauchão 2011. Por quê? O time do Inter e o time do Grêmio, o Grêmio tinha vencido a Taça Piratini. À época tinha essas duas taças, né? A Taça Piratini e a Taça Farroupilha. O Grêmio venceu a Taça Piratini contra o Caxias e o Inter depois venceu o próprio Grêmio na Taça Farroupilha. Ou seja, os dois campeões das duas taças se enfrentavam então para decidir o grande campeão do Gauchão naquela ocasião. O Inter tinha um time melhor, o Inter tinha um time superior. Tinha D'Alessandro, tinha Andrezinho, Índio, Bolívar, Leandro Damião voando, e o Grêmio numa diferença, digamos, equivalente, né? Mais ou menos o que acontece hoje. Um Grêmio que tinha o Douglas, tinha o Vitor no gol, era um time mais fragilizado do que o seu rival naquela época. E tinha um grande ingrediente, né? O time do Inter e o time do Grêmio eram comandados, o Grêmio até hoje ainda é comandado pelo Renato, mas o Inter era comandado pelo Paulo Roberto Falcão. Então os dois maiores ídolos da história dos clubes, né? O Falcão, um dos mais ídolos da história do Inter, e o Renato, o grande ídolo da história do Grêmio. Então tinha essas duas figuras emblemáticas, o lado colorado e também o lado gremista. O primeiro jogo, o Grêmio venceu o Inter por 3-2 no Beira-Rio, o Grêmio com o Júnior Viçosa fazendo 2 gols, o Renan falhando. E aí vem o jogo da volta, o Falcão faz um esquema com 3 zagueiros, com o Bolívar e o Índio, que eram os 2 titulares, mais o Juan Jesus, que era um zagueiro da base. E não dá certo, o Grêmio domina os primeiros minutos, aí o Douglas coloca o Lúcio na cara do gol, 1-0 o Grêmio. Quando o Grêmio abre o placar, o Falcão muda, ele tinha essa estratégia, digamos, como plano B. Ele coloca o Zé Roberto na vaga do Juan Jesus. O Zé Roberto entra e foi o grande personagem daquele jogo, ele participou dos 3 gols. Ele dá assistência pro Leandro Damião empatar o jogo. O Inter empata o jogo com o Damião. Ele cobra o escanteio que sobra pro Andrezinho fazer o gol na entrada da área. O Andrezinho que já era manco e estava machucado, inclusive. Mais manco ainda, digamos assim. E depois ele sofre o pênalti que o D'Alessandro faz o 3-1. Quando o Inter faz o 3-1, com a mão o Inter pega a taça na mão. Só que aí tem um lance de bola aérea, né? O Grêmio bate escanteio, a bola sobra de volta pro Douglas, ele lança na área e o Renan falha e o Borges faz o gol do desconto. E com esse gol do desconto, 3-2 no Beira-Rio, 3-2 no Olímpico, não tinha saldo de gols, como acontece hoje novamente. A decisão vai aos pênaltis, e aí o Inter se sagra campeão, com o Renan pegando 4 pênaltis. Né? O Renan pega 4 pênaltis e o Inter se sagra campeão gaúcho do Gauchão 2011. Diga-se de passagem, era um gauchão que tinha uma grande expectativa para um dos dois tirar um respiro, né? Ter um respiro maior. Claro, quem perdia ia ficar numa situação bem mais inconfortável. E o Inter vence então porque os dois tinham sido eliminados juntos da Copa Libertadores. O Inter e o Grêmio na fase de grupos. Então tinha esse ingrediente também a mais nesse Grenal, que foi decisivo aí para a temporada dos dois, né? O Inter, inclusive depois, até o Paulo Roberto Falcão não consegue se manter no cargo, é demitido, mas essa final foi épica. É o Grenal que mais mexe comigo. Eu lembro muito que o meu pai, por exemplo, criticou muito o Renan quando falha no gol do Borges, e depois o Renan pega os pênaltis, então tem também esse fator que me vem na lembrança, esse Grenal do Gauchão 2011. O Grenal da minha vida é o Gauchão 2011. E lembrando, o Gauchão 2011 foi a última taça do Estádio Olímpico.